em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta, ou fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos e etc. Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que é a divisão da felicidade e da infelicidade apresentam entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nós elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merecer, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertence a um mundo mais avançado. Isso não lhe aconteceria, e que só depende dele, mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Tá bom. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciar o estudo com as obras do nosso irmão Leon Denis. Pedimos ajuda ao seu altivo, as irmãs queridas, a dona Lurdinha. Pedimos ajuda aos guias trabalhadores dessa casa. Pedimos ajuda para o nosso irmão, para que consiga passar essas palavras para nós, para todos os encarnados e para os desencarnados, para os ouvintes. Peço ajuda, peço entendimento para todos nós, Jesus. Peço em nome do amor, mas que seja em nome de Deus. Peço permissão para iniciar. Que assim seja. Que assim seja. Então, estamos estudando a obra chamada Depois da Morte. Já estudamos aqui o livro No Invisível, O Problema do Ser, do Destino, e agora estamos no Depois da Morte. O livro Depois da Morte, ele é o resultado de um congresso espiritualista que aconteceu em que Leon Denis foi chamado para falar da doutrina espírita. Era um congresso espiritualista, congresso internacional espiritualista, não espírita. E ele falou tão bem, que as pessoas pediram para que ele escrevesse, resumisse num livro o que ele falou a respeito da doutrina espírita. E assim ele escreveu o livro Depois da Morte. Esse livro foi escrito em 1890. Tá? Esse início, nós já vimos a introdução, já vimos a primeira parte, as crenças e as negações, é a primeira parte do livro, e estamos estudando aqui
estudamos a doutrina secreta. Estamos estudando, na verdade, a doutrina secreta. Estudamos essa doutrina secreta na Índia. Agora nós vamos estudar no Egito. Quando vocês veem aqueles filmes antigos do Egito antigo, aquele conhecimento religioso que eles tinham, na verdade não era toda a população. Tinha um grupo que estudava essa doutrina, conhecida por nós hoje como doutrina secreta. Um pequeno grupo, tanto na Índia, na China, na Índia Védica, no Egito, na Grécia e até na Palestina. Nós vamos ver, vamos chegar no cristianismo. Então vimos que no princípio de tudo, isso na Índia, trazido por Krishna, essa doutrina depois foi deturpada pelos Brahmanes. Os Brahmanes foi um grupo que formou, era um grupo de intelectuais que formou uma casta. E ele dividiu esse grupo, a China, a Índia, em castas. E esse ensinamento se perdeu. Veio o Buda mais tarde. Buda vem bem depois, aproximadamente 600 anos antes do Cristo. Também trouxe esses ensinamentos que se parecem muito com a doutrina espírita e que se perdeu também. Os homens desviaram, como aconteceu com o cristianismo. Jesus trouxe uma doutrina, ele ensinou, sempre falou, não escreveu nada, mas os homens deturparam, desviaram. Assim como aconteceu na Índia, aconteceu com o hinduísmo, aconteceu com o Buda, e agora a gente vai ver essa doutrina no Egito. E que doutrina é essa? Conseguiu? Era aqui, né? Ótimo. Então nós estamos transmitindo agora ao vivo, graças a Deus, né? Então, o que se trata essa doutrina? Essa doutrina ela era fechada ao povo. E o que eles faziam secretamente? Conversavam com os mortos, quer dizer, os chamados mortos. Eles sabiam da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Eles conversavam com os espíritos, eles faziam as curas, eles sabiam da pluralidade dos mundos habitados, enfim. Eles conheciam tudo isso. Exatamente o que nós fazemos hoje abertamente com a doutrina espírita. A doutrina espírita nada mais é do que a doutrina secreta. Lá na Índia Védica, se vocês pegarem aí o celular e colocar os Vedas, que é um conjunto de livros, a gente tem a Bíblia, tem os Vedas. Eles vão se reportar aqui no livro de 4 a 5 mil anos antes do Cristo, aqui na internet, no Google, essa doutrina. Então, e calcula-se que haja muito mais tempo, porque até então ela era passada oralmente. Então, os escritos sobre ela foi encontrada nesse período. Eu acho que falando mais exatamente, entre 3 e 5 mil anos antes de Cristo. Vamos colocar 5 mil anos? 5 mil anos com mais 7, com mais 2 do Cristo para cá. Então, o nosso calendário começou com o ano 0, com a vinda do Cristo. São 7 mil anos. Há 7 mil anos atrás, no mínimo, do que se tem registrado, se falava o que nós estamos estudando hoje. Por isso que a doutrina, essas ideias, são antiquíssimas. Se falava da reencarnação,
da comunicabilidade. São ideias antigas, isso não é novo, isso não é invenção do espiritismo. A doutrina espírita não inventou os espíritos. A doutrina espírita não criou espírito nenhum. Ela veio de uma forma clara no mundo ocidental, já que essa ideia estava arraigada, sempre esteve no mundo oriental, como vimos na Índia, vamos ver no Egito. Ela é antiquíssima, é muito antiga. E o que nós estamos estudando só dá apoio à nossa doutrina, à nossa amada e querida doutrina espírita. Então, um alerta que Leon Denis deu ali na aula passada com relação ao espiritismo. Nós temos que ter cuidado com o espiritismo, para que ele também não se deturpe, não se desvie a partir de uns homens pseudos sábios, falsos sábios, pseudos intelectuais, falsos intelectuais, e desvirtue, como desvirtuaram o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e por aí vai. Por isso, nesta casa, estudamos muito para que a gente se mantenha firme com Kardec, com Jesus. Então vamos lá, a gente precisa ler e eu vou explicando devagarinho, tá? As portas do deserto, os templos, as colunas, as pirâmides, erguem-se, florestas de pedras sobre um céu de fogo. As esfinges contemplam as planícies, acocoradas e sonhadoras, e as necrópolis, talhadas na rocha, abrem suas soleiras profanadas à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável no qual o homem moderno mal começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. Então, há todo um mistério para a gente hoje, naquele imenso deserto, onde está cravado o Egito. Só que o Egito hoje, o Egito moderno, não professa a mesma crença dos antigos. O Egito hoje não tem nada a ver com o Egito antigo. Tá? Eles são muçulmanos hoje. Alguns radicais destruíram muitas coisas valiosas para o nosso conhecimento. Muitos túmulos foram violados, roubando as riquezas, roubando o que eles encontravam para poder vender, porque aquilo não significa nada para eles. E eles têm um pensamento todo radical com relação ao islamismo. Isso é um problema deles lá. Então hoje, o Egito de hoje não tem nada a ver com aquele Egito antigo, com aquelas pirâmides que até hoje é uma incógnita para o homem, como eles construíram, como eles faziam aquilo tudo, aquelas mãos postas, mostrando que eles trabalhavam a cura com o magnetismo, o passe que a gente dá, isso é muito antigo. Vocês desculpem, isso aqui eu coçando, é alergia. Então, isso é muito antigo. Esse mistério todo, a gente vai estudar essa questão religiosa, essa questão com os espíritos. Moisés, que vocês já aprenderam, Moisés veio aproximadamente há 1500 anos antes do Cristo, aproximadamente, um pouco menos, por aí, tá? Moisés, o grande profeta, o grande legislador, que trouxe as tábuas da lei, né, que são os 10 mandamentos,
ele foi um iniciado na doutrina secreta egípcia. Ele foi criado, ele foi encontrado, um bebê numa cestinha, e foi levado e criado pelo faraó. E lá ele teve acesso a essa doutrina. Moisés era hebreu, ele não era egípcio, ele era hebreu. E foi criado pelo faraó e iniciado. Então ele conhecia, ele tinha também muito magnetismo, ele sabia manipular os fluidos. E esse grande espírito foi quem libertou o seu povo, que era escravo dos egípcios, em busca, andando pelo deserto, em busca da terra prometida, que era Canaã. E ali ele conduz esse povo. Mas o que eu quero dizer é que Moisés foi um iniciado nos templos egípcios. Tudo bem? Eu estou falando difícil. A Índia, diz a maioria dos orientalistas, comunicou ao Egito sua civilização e sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que numa época recuada, a terra de Ísis, que é o Egito, já possuía suas tradições próprias. Estas eram a herança de uma raça extinta, a raça vermelha, vinda do oeste, que quase foi aniquilada por causa das lutas formidáveis contra os brancos e dos cataclismos geológicos. O templo e a esfinge de Gizé, anteriores em vários milhares de anos, a grande pirâmide, erguidos pelos vermelhos na parte em que o Nilo junta-se ao mar, são dois raros monumentos que esses tempos longínquos nos legaram. Então, aí tem uma observação aqui do autor. Uma inscrição do templo da quarta dinastia, 4.000 anos antes do Cristo, narra que se encontrou nessa época, perto da grande esfinge, um templo enterrado sob as areias, e cuja origem se perdia na noite dos tempos. Vocês já viram aquela esfinge? É que meu celular está ali com ela, senão eu ia mostrar para vocês a fotografia. Vocês já não viram? Um rosto com uma... não é um capacete, é o cabelo que vem aqui da esfinge, toda arriscada. Então, se reporta a 4.000 anos antes do Cristo, aquelas pirâmides antiquíssimas. Então, isso tudo traz um mistério para todos nós. E alguns eruditos, que são eruditos, aqui, são intelectuais. Olha aqui a esfinge aqui. E vocês conseguem ver? Consegue? Vocês já viram essa fotografia, né? Então é ali, obrigado, que eles já cultivavam essa doutrina. E alguns eruditos são pessoas intelectuais, intelectualizadas, dizem que tudo começou na Índia antiga, a Índia que nós estudamos a aula passada, e o Egito levou para lá depois. Outros dizem que a terra de Ísis e Osíris, né, o Deus, vê aí quem é Ísis, a deusa, tem um Deus Sol, Ísis e Osíris, que eles mesmos desenvolveram essa cultura lá, essa religiosidade lá. Então não se sabe se começou na Índia ou se começou no Egito, ambos muito antigos. Vê aí quem foi Ísis.
A leitura das colunas herméticas vem de Hermes, colocou? E dos papiros recolhidos nos túmulos permitem reconstituir a história do Egito, ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade com tríplice natureza, ao mesmo tempo em inteligência, força e matéria. Olha aqui, Ísis, uma divindade egípcia que tinha papel de destaque na religiosidade egípcia, assumindo um papel de protagonismo por volta do 1º milênio antes de Cristo. Era esposa de Osíris, outro deus muito importante na religiosidade egípcia, e considerada a mãe de todos os faraós, sendo diretamente associada com o trono egípcio. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É a figura de Ísis. Ísis era casada com Osíris, eram os deuses deles. E os faraós se diziam, governavam o Egito como se fossem filhos deles, portanto, deuses. Eles dirigiam, conduziam o povo como se fossem deuses. Quem estudou história ouviu sobre isso. A Heine, você estudou sobre isso, não estudou na história, na escola? Sobre o Egito, sobre Ísis, Osíris, muito bem. Então, quando vocês veem na televisão aqueles homens, achou alguma coisa enterrada, eles vão lá com uma pazinha, com um pincel, não é? Eles estudam aquilo ali, são arqueólogos, muito bem. A arqueologia é uma ciência que estuda esses, bota aí, definição de arqueologia, que estuda esses artefatos como animais, vértebra de animais, para se saber do nosso passado, da nossa história, como tudo começou. Os geólogos estudam a Terra, estudo da Terra, terra, e tem os arqueólogos. Então eles estão pesquisando isso tudo, por isso que a gente sabe hoje. Tem o hieroglífero, que ele vai falar daqui a pouco, que é uma linguagem difícil, eram escritos através de símbolos. E por que eram símbolos? Porque não era dado, tudo isso não era dado ao povo saber. O povão não sabia. O povão cultivava a metempsicose, por exemplo. Nós vimos isso lá na Índia, a antiga. E o que é a metempsicose? A metempsicose é a reencarnação em corpos inferiores. Por exemplo, você foi mal, você vai nascer um cachorro, um gambá, um macaco, uma árvore. E nós vemos com a doutrina espírita que isso é impossível, porque o homem, o espírito não retrograda. Eles sabiam da reencarnação. Isso não desvaloriza, não nega a reencarnação. Eles sabiam da reencarnação. Porém, era o povo que acreditava assim. A mesma história do inferno. Se você morrer e for mal, se você for malzinho, você vai para o inferno. Lá, se você morrer, você vai nascer um pé de coco. Você que quer me dar um coqueiro. De repente você está me dando um parente seu que viveu ali. Essa era a cultura deles. Mas isso é destituído de lógica. Entendeu? O povão não tinha acesso a essa doutrina secreta. Tanto que o nome é doutrina secreta. Achou aí? O que? Hã? O que o senhor quer? Hã?
Arqueologia, definição. Vamos lá. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, do seu papel histórico, é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, velada cuidadosamente sob os mistérios de Ísis e Osíris, e estudada no interior dos templos pelos iniciados de todas as classes e de todos os países. Os livros sagrados de Hermes exprimiam, sob formas austeras, os princípios dessa doutrina, formavam uma vasta enciclopédia. Encontravam-se ali classificados todos os conhecimentos humanos. Nem todos chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi restituída pela leitura dos hieróglifos. Os templos, eles também são livros e podem dizer que na terra dos faraós as pedras têm voz. Olha aqui, a arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas. Então, a partir daqueles pedaços desenterrados, eles vão estudando a cultura. Por exemplo, se sabe hoje, se eu botar aqui, quanto tempo o homem já está na Terra? Através da arqueologia, já sabe que o homem está aqui há mais de 200 mil anos. Há mais de 200 mil anos. Eram homens primitivos. E a evolução do ser humano vem se dando até chegar hoje, os corpos que a gente tem. Então a arqueologia faz isso. Estuda a cultura das sociedades humanas, tanto do passado como do presente, a partir de análise de objetos materiais. É uma ciência social que estuda sociedades através das materialidades produzidas pelos seres humanos, sem limite de caráter cronológico. É isso aí. Então eles estão estudando, e esse estudo é importante para a gente. Qual a importância da gente saber disso aqui? A gente está vendo que essas verdades são importantíssimas para o nosso crescimento como espírito. O que nós estamos estudando hoje, na doutrina espírita, é para alavancar o nosso progresso moral. Alavancar o progresso moral. É o que a doutrina espírita faz. A escola, a faculdade, faz o que com a gente? Alavanca o progresso intelectual. A escola cuida do intelecto, a religião da moral. E a doutrina espírita está à frente de todas as religiões, porque hoje a gente fala abertamente o que há 7.000 anos atrás se estudava secretamente. Então, ninguém morre, vocês não vão morrer, ninguém morre, a morte não existe. E quando os desencarnarem, podem comunicar-se conosco, os mortos falam. E depois, a reencarnação, nós, vocês, todos nós, viemos nascendo e morrendo, morrendo e nascendo há muitos milênios. Por isso que a nossa cabeça é complicada, porque aqui na nossa mente, e a mente, o pensamento, é do espírito, é um atributo do espírito, não é do cérebro. O cérebro só sabe o que tem nesta vida, mas a mente, não. Está viva em nós, vivo em nós, o nosso passado. E o que nós fizemos lá atrás repercute hoje. Repercute hoje. E a gente precisa se entender, se compreender como espírito que somos, espíritos imortais. Somos seres complexíssimos, complexos. Isso faz a gente entender as dores da humanidade,
as dores pelas quais nós passamos. Então é importante a gente saber disso, para que a gente, tendo consciência de que somos espíritos imortais, pautemos as nossas vidas dentro desses princípios éticos e morais que Jesus Cristo nos apontou. Que Jesus Cristo vivenciou, ensinou, vivenciou, exemplificou. Que Jesus Cristo é o nosso guia e modelo. Um grande guia e modelo. Olha, já falamos aqui 45 minutos. Vamos lá, vamos terminar esse pedacinho. Não, Sonilton. O primeiro dos sábios modernos, Sampion, descobriu 3 espécies de escritas nos manuscritos e sobre os monumentos egípcios. Através disso, foi confirmada a opinião dos antigos de que os sacerdotes de Ísis, vocês já viram o que é Ísis, a deusa do Egito Antigo, empregavam 3 ordens de caracteres. Os primeiros, chamados demóticos, eram simples e claros. Demóticos era uma linguagem simples e clara que todo mundo entendia. Os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico ou figurado. Os outros eram hieróglifos. E o que Heráclito exprimia através dos termos de falante, de significante e ocultante. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chaves. Então eram segredos que o homem levou muito tempo pesquisando. Depois que encontrou esses escritos, no meu livro tem aqueles símbolos hieróglifos. Bota aí, símbolos hieróglifos, por favor, Adilane. Que não se entende se não tiver a chave do que significa um pássaro, uma cobra. Então eles tinham esses símbolos. Por quê? Porque o povão não podia ter conhecimento daquilo. Fala da deusa Ísis, porém os iniciados sabiam da ideia de um Deus único, um Deus criador, um Deus pai, um Deus de amor. Eles já sabiam disso. E sabiam. O povo era politeísta na Grécia, no Egito, na Roma antiga, Grécia antiga, que era chamada Hélade, Egito antigo. Eles eram politeístas. O que é poli? Poli, muito, tel, Deus, muitos deuses. Eles acreditavam em muitos deuses. Mas os iniciados tinham a ideia de um Deus único. Eles sabiam. Então, os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chave. Aplicava-se a esses signos, que são sinais, a lei de analogia, que rege os 3 mundos, o natural, o humano e o divino, e permite exprimir os 3 aspectos de todas as coisas por combinações de números e de figuras que produzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. Eu vou explicar, eu sei que essa linguagem é difícil. Assim, no mesmo signo ou sinal, signo significa sinal, o adepto lia ao mesmo tempo os princípios, as causas e os efeitos, e essa linguagem tinha para ele um poder extraordinário. Não é isso. Deixa eu escrever aqui. Ouroboros. Olha, está aqui, tem até a definição. Hieróglifo é um modelo de escrita pictográfica. Era pictopintura, grafia, a partir de pintura. Olha só, vou mostrar para vocês aqui os símbolos, ó. Vê se vocês conseguem ver daí. Conseguem?
Não? Deixa eu aumentar mais ainda aqui. Não aumenta mais. Ó, tem um olho, tem 2 passarinhos. Se vocês colocarem aí hieróglifo, vai aparecer tudo isso aqui, ó. Agora, o que significa isso aqui? Eu também não sei. Mas o homem já decifrou através desses estudos aqui. Olha aí. Era o jeito deles verem as coisas. Era uma maneira que eles tinham Entendi. de esconder esses segredos. Somente os iniciados tinham acesso. Sabiam a origem de tudo, sabia o que era a causa e sabiam que era o efeito. O que nós hoje sabemos claramente com a doutrina espírita. O sacerdote, proveniente de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, era o verdadeiro senhor do Egito, porque eles eram médiuns. Os sacerdotes eram médiuns. E os reis escolhidos e iniciados por ele governavam a nação a título apenas de mandatários. Quem escolhia o rei eram os sacerdotes. Eles cumpriam aquilo que os sacerdotes designavam a eles. Com visões elevadas, com uma profunda sabedoria, presidiam os destinos deste país. No meio do mundo bárbaro, entre a Assíria feroz e a África selvagem, a terra dos faraós era como uma ilha açoitada pelas ondas, onde se conservavam as puras doutrinas, toda a ciência secreta do mundo antigo. Os sábios, os pensadores, os condutores de povos, gregos, hebreus, fenícios, etruscos, aí vinham instruir-se. Então nós vamos parar aqui. Estudamos aí 40 minutos, tá? E eu não quero cansar vocês. Não, Estudamos Soninho, 40. só começou 10h40. Começou 20 com a leitura, são 10h20, 40 minutos de estudos. Ele vai continuar falando desse pensamento religioso e mais uma aula a gente termina e depois a gente vai entrar na Grécia. Depois o estudo vai ficar, depois na Gália, e o estudo vai ficando bem leve depois, bem leve e bem gostoso. É 10h20, falta mais 20 minutos. Então, são 10h20. Começou 9h40. Vocês aguentam 10 minutos mais? Aguentam? Vocês duas aguentam 10 minutos? Até meio-dia? Então vamos mais um pouquinho. Os romanos eram um povo guerreiro. E os romanos conquistaram o mundo inteiro. Assim como aconteceu com Alexandre o Grande, lá na Macedônia, na Grécia, lá na Grécia Antiga, antes do Cristo, eu não sei a época do Alexandre. Vê aí quando viveu Alexandre. Alexandria é 1 milhão. Alexandre o Grande, acho que 300 anos antes do Cristo, eu não sei. Ela vai ver ali. 1000 anos antes do Cristo. Eles dominavam o mundo. Alexandre dominou, conquistou o mundo. Era força. Os persas também. E depois vem os romanos. Uma força poderosa. É tudo a partir da força física. Das guerras, iam conquistando. E os romanos destruíram o Egito também. César se envolveu até com Cleópatra, no tempo da Cleópatra. Teve um filho com Cleópatra. E ele foi lá para guerrear. Então, depois, quando a gente estudar as Gálias, a gente vai falar dos romanos, que também invadiram as Gálias e destruíram aquele povo. A Gália é onde hoje é a França, basicamente onde é a França,
A Grã-Bretanha pegava aquela região toda que foi dominada pelos romanos. Eles também tinham esse ensinamento secreto. Os gauleses. Os gauleses, Leon Denis vai dizer, quando a gente chegar lá, emprestavam as coisas, dinheiro, ouro, para a pessoa pagar na outra vida. Olha como eles acreditavam na reencarnação. Se vocês me emprestarem alguma coisa, eu pago na outra vida, tá? Para vocês. É assim que eles procediam. Então vamos ler aqui mais um pedacinho. Colocou aí Alexandre o Grande? Olha aqui. A época Alexandria. Acertei. A antiga Alexandria teve seu apogeu entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo. 1000 anos antes. Fundada, século 3, 300 anos. Fundada como uma cidade grega. Não, na época de Alexandria, de Alexandre. Alexandre o Grande. Aqui, Alexandre Magno. Ele nasceu em julho de 356 a.C. e morreu em 323 na Babilônia. Alexandre III da Macedônia ou Macedônia. E por aí vai. Foram grandes guerreiros. Você teve Alexandre, depois Júlio César em Roma, 100 e poucos anos antes de Cristo. Você tem depois o Napoleão Bonaparte na França, bem recentemente, pós-Revolução Francesa. Napoleão é filho da Revolução. Dizem que esse foi sempre o mesmo espírito. Alexandre, César, Júlio César, Napoleão Bonaparte. O bichinho gostava de guerra, né? Só queria saber de guerra. Então vamos lá um pouquinho só. Através deles, dos hieróglifos, o pensamento religioso, através deles, os sacerdotes, o pensamento religioso difundia-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo eclodir civilizações diversas, dessemelhantes mesmo, quer dizer, diferentes, que seguiam o caráter dos povos que a recebiam, tornando-se monoteísta. A Judéia com Moisés, politeísta na Grécia com Orfeu, mas sempre uniforme no seu princípio oculto. Então, eles iam difundindo essa ideia monoteísta, que depois, bem depois, vem Moisés com a ideia do Deus único. E depois, 1000 e poucos anos depois, Jesus ratificando. Ratificar é confirmar, confirmando o que Moisés disse, só que falando de um Deus de amor, um Deus paz. O culto popular de Ísis e Osíris era apenas uma brilhante miragem oferecida à multidão. O povão. Para o povão a gente passa a ideia do inferno, mas a gente sabe que não existe o inferno. Sob a pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dado nos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e multiplicadas. Exigia-se o voto de silêncio e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa disciplina terrível dava à religião secreta, à iniciação, uma força, uma autoridade incomparáveis. À medida que o adepto avançava nesse caminho, os véus afastavam-se, a luz fazia-se mais brilhante, os símbolos tornavam-se vivos e falantes. Então, olha só, a doutrina secreta era secreta mesmo. E o iniciado, para ser iniciado, ele tinha que passar por provas físicas e morais. E se ele falasse alguma coisa do que ele via ali, lá fora, era punido com a morte. Olha, vejam
a disciplina austera que os médiuns tinham que ter. Entendeu? O Elinéia, entendeu? A disciplina austera era punido de morte quem não se enquadrasse naquela disciplina. E na casa espírita a gente tem disciplina, sim, e o médium não quer seguir. Devia botar pena de morte para o médium, né? Não entendi. Sim, algumas coisas ali que a gente tem na sala de trabalho, de desobsessão, a gente diz que o que aconteceu aqui, fica aqui. Ninguém pode comentar. Ninguém vai matar ninguém. Porém, se a pessoa sair dali e comentar o que ela viu ali dentro, ela vai evocar os espíritos que ali foram atendidos. Tem lá os segredos deles. Então, por exemplo, atendi o endereço da Elinéia. Aí vem uma porção de espírito lá da casa da Elinéia. Espíritos maus, espíritos vingativos, espíritos que não querem o bem dela, não querem o bem da doutrina. A gente conversa com eles. E alguns ficam aqui, outros voltam para lá, não querem saber de ficar aqui e voltam. Se eu sair na rua comentando, você viu a casa da Elinéia, como é que estava, Dilane? Que brabeza! Caraca! Aí o que vai acontecer? Eu estou falando do trabalho, então eu vou evocar que o nosso pensamento, ele se expande no éter, ele vai a tudo quanto é lugar, ele vai até no Japão. Tem que avisar o povo que trabalha na desobsessão de tarde. Aí o espírito, ali à tarde... Agora ficar comentando. Então, o espírito escuta, estão falando de mim? Estão me chamando? Aí a pessoa vai se ver em papos de aranha. Por isso, o que a gente escuta aqui, a gente não fala para ninguém. O atendimento fraterno que a gente fala, quem sabe sou eu, quem sabe é ela que atende. A gente não fala. Ninguém sabe. O que a gente atende lá dentro, os espíritos que vêm, a gente não fala. Não, nem pensa nele, desliga. Desliga. Quando termina, já trabalhamos nisso, eu trabalho há mais de 30 anos. Quando acabou o endereço, que eu vou chamar outro, eu já esqueci o primeiro que eu li. Eu não quero nem saber da vida dos outros. A minha já está difícil. Eu vou ficar futucando a vida dos outros. Então aqui também a gente tem alguns pontos éticos. Não cabe eu falar do espírito que foi atendido. Não cabe eu falar da pessoa, da família que foi atendida, sob pena de eu sofrer as consequências da perseguição ou daquele espírito. Eles tinham lá, tudo era secreto, não podia falar nada. Se descobrisse, condenado à morte. Os linguarudos, não tinha linguarudo. Então isso dava um respeito. Por isso que médium tem que ter disciplina. Eles tinham muita disciplina. A gente exige aqui do médium estudar, se preparar, orar, meditar. Todo médium aqui faz isso? Não. Mas eu repito isso toda hora. A gente, e o livro, o mundo espiritual, toda hora passa isso para eu repetir para vocês. Estudar, aprender, se disciplinar, disciplinar a mente, o coração. Lá era punido de morte. Aqui, quando eu vejo e descubro que a coisa está muito escancarada, eu afasto do trabalho. É o que eu faço. Que eu posso fazer isso, afastar do trabalho. E já afastamos alguns médios do trabalho. Afastamos. Por quê? Porque não queriam seguir a disciplina.
a gente afasta. Tem gente boa aí do lado de fora do trabalho. Quer dizer, gente boa, né? Gente boa, ninguém mata ninguém à toa. Essa disciplina terrível dava à religião secreta e à iniciação uma força, uma autoridade incomparáveis. À medida que o adepto avançava nesse caminho, os véus afastavam-se, a luz fazia-se mais brilhante, os símbolos tornavam-se vivos e falantes. A esfinge, cabeça de mulher, aquela que vocês viram agora, sobre um corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano que emergia das profundezas. Emergir é sair. Doutrina espírita também é cultura. Emergir, sair, subir. Imergir, afundar, descer. E não tem um pingo no i? E o pingo afunda, aí a gente não esquece mais. Imergir, afundar. Emergir, subir à tona. Então, eu mergulhei na piscina, eu imergi. Vou subir, fiquei lá embaixo d'água. Vou subir, eu vou emergir. O submarino imerge quando afunda, emerge quando sobe. É melhor falar subir e descer, né? É mais fácil, mas vocês precisam saber. Então, a esfinge cabeça de mulher sobre o corpo de touro com garras de leão e asas de águia era a imagem do ser humano que emergia das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. Olha o símbolo por trás da esfinge, mostrando que nós passamos pelos reinos inferiores da criação. O grande enigma era o homem, trazendo em si os traços sensíveis de sua origem, que resumia todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Aí vocês veem aquela esfinge com cara de... uma outra esfinge, não aquela, é uma outra, com cara de... com corpo de touro, com asa de águia. Ali tem um simbolismo, mostrando a nossa natureza. Os deuses bizarros com cabeças de pássaros, mamíferos e serpentes eram outros símbolos da vida, nas suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, Ísis, a grande natureza, eram cultuados em toda parte, mas acima deles havia um Deus sem nome, do qual falava-se apenas em voz baixa e com temor. Então eles passavam para o povão Ísis e Osíris, o Deus Sol, o Deus da natureza, mas eles sabiam, os iniciados, que tinha um Deus soberano, soberanamente justo, bom, único, que é o Deus que chegou ao nosso conhecimento hoje. Que cultura bonita, né? Que coisa linda! E nós, na Casa Espírita, estamos vivenciando isso. Vivenciando isso. A gente já vai terminar. Eu vou ter que terminar essa página, que acaba esse capítulo aqui. Para a semana que vem estudar a Grécia. O neófito, quem é um neófito? O iniciante. O iniciante. Devia aprender, antes de tudo, a conhecer-se. O hierofante falava assim. O hierofante era quem dava a instrução. Hierofante, bota aí com H, hierofante. Falava assim: ó alma cega, arma-te com o estandarte dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu duplo luminoso, tua alma celeste. Segue este guia divino, e que ele seja teu gênio, pois ele tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Olha só, nós
O hierofante é o termo usado para designar os sacerdotes. Como eu falei, o instrutor. Não veio sacerdote na minha cabeça. Era um instrutor, não deixa de ser. E o hierofante era o sacerdote. O neófito, quem estava aprendendo. Na alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito, é o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. Esse era o hierofante. Aqui, eu estou sendo o hierofante, e vocês, os neófitos. Vocês estão a perdendo. E ele ensinava, descobre em si, na noite, quer dizer, vocês se fechem em si, que vocês vão achar no seu duplo é o perispírito, está gravado as nossas existências passadas no nosso perispírito. E esses iniciados, eles sabiam a origem deles, quem eles eram, quantas vidas viveram, o que foram no passado. Olha que doutrina espetacular. Eles sabiam. Eles faziam a regressão de memória, é o que a gente chama hoje aqui, a regressão de memória. No final de suas provas, ao quebrado pelas emoções, tendo tocado a morte umas 10 vezes, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher que trazia o rolo de papiros. Vamos parar aqui, que eu já estou vendo vocês aí, se mexer para lá, se mexer para cá. Não olhar o relógio porque estão sem relógio. Eu só me preocupo, vou dizer como dizia o professor José Jorge, quando quem está sentado ouvindo faz assim, ó. Olha, para ver se o relógio está parado, né? A hora não acaba. Ele falou que já ia acabar e continua falando. Então vamos lá, a gente vai parar por aqui. Eu sei que é uma linguagem técnica, mas eu estou fazendo o possível para que vocês entendam o que Leon Denis está dizendo. Semana que vem a gente termina, falta só um pedacinho, uma página e meia, aí a gente vai entrar na Grécia. E nós vamos ver que na Grécia é a mesma coisa. Esse mesmo grupo iniciático que tem no Egito, que nós estamos estudando agora, também tinha na Grécia, como teve na Índia, como nós vamos ver na Palestina. Aí a gente entra no cristianismo. Então vamos encerrar? Obrigado pela paciência de vocês. Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa de amor, meu irmão, nosso irmão altivo Panfiro e demais guias, irmãs queridas e irmãos queridos desta casa. Muito obrigado por esta manhã de estudos. Muito obrigado a Leon Denis, que nos trouxe estas páginas vibrantes, um conhecimento profundo dos iniciados antigos. Muito obrigado. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Conduza-nos no dia de hoje. Que seja então em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.